Vamos à aula 12, a parte 4. Bom, se vocês observarem aí, quem me acompanha aí, eu excluí o vídeo da parte 4 que estava aí postado, porque eu não gostei da explicação e achei que faltou algumas coisas que eu deveria colocar para poder dar sequência. Então resolvi excluir o vídeo que está aí e postar esse novo vídeo aqui. Então peço quem salvou o vídeo, salve novamente esse aqui no lugar do outro. Exclua o outro que está lá. Esse aqui vai ficar mais completo e com alguns detalhes que eu não falei no outro vídeo. Fora esclarecer algumas explicações que eu acho que não ficou bem dita sobre os ângulos positivos e negativos, tá? Então estou fazendo essa correção aí para ficar um vídeo mais bem explicado e com detalhes que são importantes. Tá? Então vamos lá, vamos às nossas funções trigonométricas. Bom, então, dada aquela relação que a gente sabe que essa relação significa o quê? Ela está me dizendo que tanto o conjunto do domínio, ou melhor dizendo, que tanto os elementos do conjunto domínio quanto os elementos do conjunto do contradomínio, eles pertencem ao conjunto dos números reais. Então, essa relação, dada através das leis de formação definida pelas funções f de x igual a cosseno de x, f de x igual a seno de x, f de x igual a tangente de x. A gente sabe que f de x é igual a y. Então, se vocês olharem agora aqui para a minha circunferência trigonométrica, vocês irão ver, né, melhor dizendo, que eu graduei essa circunferência em termos dos radianos e não em termos dos ângulos em graus, tá? Então, eu graduei em termos dos radianos. Tá? A gente sabe que π sobre 6 é igual ao ângulo de 30 graus, π sobre 4 igual a 45, π sobre 3 igual a 60, π sobre 2 igual a 90 graus e assim por diante. E nós definimos que meu ângulo vai variar, tá? Vai aumentar no sentido horário, vai aumentar no sentido anti-horário, ou seja, vou dizer que esses ângulos variando no sentido anti-horário são positivos e que os ângulos variando no sentido horário serão negativos. Então, meu sentido positivo de percorrer a minha circunferência trigonométrica é no sentido anti-horário. Então, fizeram bem. Percorrer a circunferência no sentido anti-horário, eu tenho ângulos positivos. Percorrer a circunferência no sentido horário, eu tenho ângulos negativos. Isso tem que ficar bem claro. Tá certo? Bom, outra coisa que vocês vão observar é que minha circunferência trigonométrica ela tem um raio igual a 1. Isso está me dizendo o quê? Que o valor máximo do seno e cosseno, tá? que são informados a partir dessa circunferência trigonométrica só podem atingir o valor máximo de 1 e o valor mínimo de menos 1. Então, seno e cosseno, valor máximo 1, valor mínimo menos 1. Por isso, meu gráfico aqui, eu vou esboçar aqui o gráfico da função seno e cosseno nesse único gráfico, ele será limitado entre menos 1 e 1. Tá certo? Bom, mas já a minha função tangente não. Minha função tangente, ela vai de menos infinito até mais infinito. Então já vimos nas aulas passadas que esse trecho aqui da minha função trigonométrica é o quê? Positivo, já coloquei até aqui, né? Esse trecho aqui do segundo quadrante, ele é negativo. Esse trecho do terceiro quadrante é positivo e esse trecho do quarto quadrante é negativo. Por que disso? Porque a gente, lembrando aí que a tangente do ângulo vai ser quem? A razão, né? Ou seja, a divisão entre o seno do ângulo pelo cosseno do ângulo. Bom, essas coordenadas aqui, x, y, né? Isso aqui equivale, só botar aqui para a gente lembrar, isso aqui equivale às coordenadas x, y, né?
tá certo? Vou botar aqui, né? Só para a gente lembrar. Coordenada x, coordenada y, né? A gente tem que a minha coordenada x, ou seja, os valores dos pontos sobre o eixo x vão me dar o quê? O cosseno do ângulo aqui. Tá? Vou botar x aqui para representar minha função. Vai dar o cosseno do ângulo. E os valores sobre o eixo y vai me dar o quê? O seno do ângulo. Tá certo? Nós vimos isso, que os valores sobre o eixo y me dá o seno do ângulo e sobre o eixo x me dá o cosseno do ângulo. Então, lembrando, né, que x é cosseno, né, e y é igual ao seno. Nós já vimos isso em aulas passadas. Tá certo? Então, o meu seno e cosseno ele está limitado por essa circunferência trigonométrica, mas a tangente não. A tangente é essa reta aqui, que o nome já diz, né? Tangencia a minha circunferência trigonométrica. Então, essa porção aqui essa parte, vamos dizer assim, da minha tangente trigonométrica, né? Que abrange o primeiro quadrante, ela é positiva. Aqui no segundo, essa parte é negativa. Aqui no terceiro, essa parte é positiva. E no quarto, essa aqui é negativa. Por quê? Vamos lá. Nesse primeiro quadrante aqui, tanto meu seno quanto meu cosseno, eles serão o quê? Positivos. Né? Então, essa parte tem que ser positiva, já que é seno dividido sobre cosseno. Ou seja, é mais que divide mais. Então, vai dar positivo. Já no meu segundo quadrante aqui, vai ser o quê? Vai ser menos, que é o cosseno, né? Ou seja, vai ser mais, né? Que é o seno, que divide menos. Sinais diferentes, aqui vai me dar o quê? Negativo. E vai ser essa parte aqui. Vou apagar isso aqui. Já aqui no meu terceiro quadrante, ó, os dois sinais são iguais. Então, aqui vai ser menos, aqui vai ser menos. A gente sabe que menos que divide menos, né? Produto ou divisão de sinais iguais sempre vai ser o quê? Positivo. Então, esse trecho aqui é positivo. Regrinhas de sinal. Regrinha de sinais, gente. Então, vamos lá, lembrando da tia Carochinha aí, de regrinhas de sinais. Bom, e no quarto quadrante aqui vai ser o quê? Cosseno positivo e seno negativo. Então, a divisão de sinais diferentes aqui vai me dar o quê? Negativo. Então, a tangente aqui nesse trecho vai ser negativa. Tá? Então, vamos olhar aqui a minha circunferência trigonométrica. Quando eu variar meu ângulo, agora eu estou me referindo à tangente. Quando eu variar meu ângulo aqui, ó, que tangente de 0 é 0. Tá? Então, quando eu variar meu ângulo de 0 a π sobre 2, esses pontos aqui, ó, π sobre 6 é igual a tangente de 30, π sobre 4, 45, π sobre 3 vai ser igual a tangente de 60, e assim por diante vão aumentando até chegar nas proximidades de π sobre 2, onde esses pontos próximos a π sobre 2 só vão encontrar a reta tangente aonde? No infinito. Então ela vai tender aqui nesse ponto, quando se aproximar de π sobre 2, a mais infinito. Quando passar de π sobre 2, né, minha tangente vai vir, esse trecho aqui já é negativo, então ela vai vir de menos infinito, passou de π sobre 2, a tangente deste lado já é negativa, então ela vai vir de menos infinito até a tangente de π, que é 0. Então ela vai vir de menos infinito a 0 no ponto π. Perdão, π sobre 2 não, π. A tangente de π é 0. Tá? Passou de π, ela vai vir de 0 até as proximidades de 3π sobre 2, que é o quê? Mais infinito. Ela vai tender a mais infinito. Então, ela tende aqui, né? Nesse caso aqui, vai ser mais infinito. Então, ela vai vir de 0 a mais infinito, né? Ou seja, vai vir de tangente de π, que é 0,
até as proximidades da tangente de 3π sobre 2, que vai tender a mais infinito, porque esse lado da minha tangente é positivo. Passou aqui de 3π sobre 2, tá certo? Esse lado já é negativo, então vai vir de menos infinito até a tangente de 2π, que é zero. Então, a gente vai fazer essa leitura dessa forma do meu gráfico da minha tangente, tá certo? Bom, para traçar os gráficos, eu vou usar esses extremos aqui. 0π sobre 2, 0π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Vou dar essa volta aqui no sentido horário. Depois a gente vai fazer isso para o sentido anti-horário para ver como é que funciona. Bom, para os dois gráficos aqui eu vou dar duas voltas. Então, de π sobre 2, que é uma volta, né, vou partir para a segunda. Então vai de π sobre 2 a 5π sobre 2, de 5π sobre 2 a 3π, de 3π a 7π sobre 2, de 7π sobre 2 a 4π. Então, esses radianos aqui em vermelho representam a minha segunda volta na circunferência trigonométrica. Tá certo? Antes de traçar o gráfico, vamos falar de mais uma coisa aqui. Vamos ver o seguinte aqui. Eu vou dar uma apagadinha nisso aqui. A gente sabe que os pontos no eixo x correspondem aos valores de x e os pontos no eixo y correspondem aos valores do seno de x, tá? Das minhas funções. Tá? E mesmo assim já expliquei, né, que o eixo x corresponde aos valores do cosseno e o eixo y corresponderão aos valores do seno. Vamos ver uma coisa aqui. Quando eu rodar minha circunferência no sentido anti-horário, eu vou ter que mudar o sinal dos meus ângulos. Eles de positivo passarão a ser ângulos negativos. Então vamos ver o que acontece quando eu fizer isso. Bom, vamos pegar o π sobre 6 aqui. Vou apagar aqui também, né? Sinal do quadrante. Vamos pegar aqui o π sobre 6. A gente sabe que o π sobre 6, né, vai me definir aqui o ângulo, não, o ângulo de 30 graus. Vamos pegar o π sobre 4, que vai ser, então, π sobre 6 mesmo. 30 graus. Bom, eu vou ter um valor aqui, ó, que vai pegar aqui de x. Vou apagar o 2π aqui, o zero, depois eu coloco de novo, só para a gente enxergar melhor. Aqui vai ser um ponto em x que vai corresponder ao quê? O ângulo de 30. Bom, como está do lado positivo, então, no caso aqui, o cosseno de 30 vai me dar o quê? Um valor positivo. Tá certo? Vamos rodar agora no sentido. Isso aqui eu rodei no sentido anti-horário. Não é isso? Anti-horário. Então, meu ângulo é positivo. Vamos rodar agora no sentido horário. Então, esse ponto aqui equivale a esse ponto aqui, né? Equivale, eu digo, em termos de distância aqui desse arco. Bom, então, esse ângulo aqui também, se eu rodar ele no sentido anti-horário, eu tenho que mudar o sinal. Aqui eu rodei, rodar ele no sentido horário, eu tenho que mudar o sinal. Aqui eu rodei no anti-horário, o ângulo é positivo. Aqui, como vou rodar no sentido horário, meu ângulo vai ser negativo. Bom, o ponto dele sobre o eixo x vai ter o mesmo valor quanto para 30 quanto para menos 30. Então, isso aqui está me dizendo o seguinte, nesse caso, que o cosseno de 30 graus vai ser igual ao cosseno de menos 30 graus. Porque aqui, ó, tanto para o cosseno de 30 para o cosseno de menos 30, eles terão o quê? O mesmo valor de x sobre o eixo x.
e do lado o quê? Positivo. Então, cosseno de menos 30 vai ter o mesmo valor que o cosseno de menos 30. Agora vamos ver em relação ao seno, que é o ponto sobre o eixo y. Então, isso aqui, ó. Então, tem aqui, né? Esse trecho aqui vai ser igual ao meu seno de 30, né? Esse aqui vai ser igual ao meu cosseno de 30. Agora vamos fazer a projeção desse aqui sobre o eixo y. Então, esse aqui vai estar no eixo y do lado que é negativo. Então, esse valor aqui corresponde a menos seno de 30. Tá? Então, olha bem. Isso está me dizendo o seguinte, ó, que o seno de menos 30 graus vai ser igual a menos o seno de 30. Olha essas duas funções, o que se parece para vocês? Vamos voltar lá à nossa aula de funções pares e ímpar. Lembra? Deixa um lugar aqui para escrever. Lembra lá que eu falei que uma função par é o quê? Que um f de menos x seria igual a um f de x. Equivale o quê? Uma função par. Só vocês voltam lá. E o f de menos x igual a menos f de x seria o quê? Função ímpar, né? Então, f de menos x igual a f de x, função par. F de menos x igual a f de menos x, função ímpar. Então, eu posso dizer aqui o quê? Que meu cosseno é uma função par e meu seno é uma função ímpar. Tá certo? Então, não esqueça isso. Função cosseno é uma função par, função seno é uma função ímpar. Não devemos esquecer isso por enquanto. Bom, eu acho que agora a gente já está para esboçar os gráficos aqui. Então vou apagar isso aqui para não ficar esse tumulto. Lembrando, cosseno, função par, seno, função ímpar. A gente vai precisar disso aqui. E a tangente é uma função par ou ímpar? Perguntar a vocês. A tangente é uma função par ou uma função ímpar? Hein? Então vamos ver aqui, ó, tangente. Vamos botar aqui a tangente de menos... botar x. Não está usando x agora? Vamos botar x. Menos x. Então isso vai significar que vai ser o quê? Seno de menos x sobre cosseno de menos x. Se meu seno é uma função ímpar, isso aqui vai ser menos seno x. Bom, e o cosseno é uma função par, vai ser igual ao cosseno de x. Então, isso está me dizendo que minha tangente vai ser o quê? Uma função ímpar. Então, posso escrever aqui, né? Que a tangente de menos x vai ser igual a menos a tangente de x. Então, a minha tangente também é uma função ímpar. Tá ok? Ficou claro? Isso tem muita relevância na hora de esboçar os gráficos. Então, vou apagar aqui. Agora vamos lá, vamos esboçar nossos gráficos.
Vamos começar pelo lado positivo. Tá? Vou apagar isso aqui dentro, para não ficar essa confusão de coisas aqui. Já o gráfico aqui para a gente poder estudar ele. Tá? Vou voltar aqui novamente, aqui 0, né? E aqui 2 π. Certo? Vamos tirar aqui. Aqui. Bom, vamos lá. Então, vamos variar aqui, ó. Vamos fazer a função seno. Primeiro, a função seno vou fazer em caneta azul. Vou esboçar o gráfico da função seno em caneta azul. Então, vai partir aqui de 0. Seno de 0, quanto é? Se aqui é cosseno e aqui seno, então seno de 0 vai ser 0. Então, ela vai partir daqui, da origem. Vou primeiro esboçar esse lado aqui positivo. Tá? Então, vai partir aqui, 0. Bom, 0 ela vai a 2π. Seno de 2π, 1. Então, ela vai fazer isso. Aqui. 2π tem aqui o ponto 1. Bom, de 2π ela vai a π. Seno de π, 0. Então vai vir aqui de 1 até 0 em π. Bom, de π, que é 0, ela vai até 3π sobre 2, que é menos 1. Então, o seno aqui em 3π sobre 2, perdão, é menos 1, desculpa, não é 1 não, é menos 1. Então, vai vir aqui até menos 1. De 3π sobre 2, que é menos 1, vai até 2π, que é 0. Seno de 2π é 0. Só lembrando que as marcações em preto no interior da circunferência é a primeira volta e essas em vermelho serão a segunda volta na circunferência. Então vamos partir para a segunda volta. Ele vai partir de onde? De 2π. Vai de 2π até 5π sobre 2, onde o seno vale 1. Então 5π sobre 2 é aqui esse ponto, o seno vale 1. Vou apagar aqui sem querer. Pronto. Bom, de 5π sobre 2 vai até 3π, seno de 3π, 0. De 3π, perdão, de 7π sobre 2, né, desculpa, de 3π vai até 7π sobre 2. De 3π até 7π sobre 2 é menos 1. Então, aqui em 7π sobre 2 é menos 1. E de 7π sobre 2 até 4π é 0. Bom, vamos fazer o lado negativo agora. O lado negativo, você tem que inverter o sinal, não é? Então, o lado negativo, essa aqui vai ser o gráfico da função tangente, mas serve, né? Vamos olhar o seguinte, quando eu tenho uma reta com números inteiros, né? Lembrando que os números inteiros vai de onde? De menos infinito a mais infinito, né?
eles levam em consideração os números negativos. Os naturais é só os números positivos, inteiros, negativos e positivos e o zero. Então, os números inteiros já vêm de onde? De menos infinito a mais infinito. Vamos começar daqui de menos 4, né? De lá de menos infinito, nós vamos contabilizar a partir de menos 4. Essa reta ela é crescente nesse sentido, né? Ou seja, ela está vindo do menos infinito até o mais infinito. Então, ela é crescente nesse sentido. Então, isso quer dizer que o menos 4 ele é menor que o menos 1. Por quê? O menos 4 é mais negativo que o menos 1. O menos 1 está mais próximo dos positivos. Tá certo? Então, todo número após o menos 4 vai ser menor do que ele. Assim como ele é menor do que o menos 1. A partir do zero, ele começa a crescer, né? No sentido de mais infinito. Aí vai 1, 2, 3, 4. Logicamente que o 4 é maior que 1 nesse lado da reta, né? Não vamos confundir isso. Então, ela passa a ser crescente do menos negativo até o mais infinito. Isso está me dizendo que eu tenho que sempre começar do negativo para atingir o positivo. A mesma coisa aqui. Então, eu só botei daqui de menos π até zero e depois de zero até 4π. Né? Para não precisar fazer um gráfico grande. Aqui eu coloquei de 2π, menos 2π até zero. Então, a mesma coisa aqui. Teria aqui para cá, teria para cá, antes do menos π, teria aqui menos 3π sobre 2 e menos 2π. Ah, mas aqui eu resolvi fazer do menos π em diante. Bom, o que isso está me dizendo? A mesma coisa aqui, ó. Vai vindo mais negativo até o zero, depois para os positivos. Né? Do radiano mais negativo até o zero, depois os radianos positivos. A mesma coisa igual a essa reta aqui com os números inteiros. Tá certo? A mesma coisa a gente vai ver. Então, quando eu rodar essa reta, para esses ângulos ser negativos, eu tenho que girar ela no sentido horário. O sentido horário me dá os ângulos negativos. Tá certo? Então, vou botar aqui em azul, que agora vai ser menos 2π, no sentido horário, né? Menos 3π sobre 2, menos π sobre 2, até atingir o zero. Mas vamos lembrar o seguinte, a minha função seno, ela é uma função que? Ela é uma função ímpar, né? Mas menos 2π, o seno vai ser zero, né? Menos 3π sobre 2 aqui vai mudar o sinal, não é? O ângulo de menos 3π sobre 2 vai mudar o sinal, tá? Aqui é zero e aqui vai ser o menos π sobre 2, também muda o sinal. O que isso está me dizendo? Que quando eu começar aqui de menos π, o seno de menos π quanto é? Zero. Então parte daqui, do lado negativo, zero. Seno de menos π é zero. Tá? Quando eu botar seno de zero a menos π sobre 2, isso vai me dar o quê? Menos 1. Menos 1. Tá certo? Vai ser menos 1. Tá? Vai ser menos 1. Então, agora aqui, ó, vai mudar o sinal, vai ser menos 1. Deixa eu botar mais para cá. Menos 1. Tá? Lembrando que a função ímpar vai ser o quê? Seno de menos π vai ser igual a menos seno, de π sobre 2, né? Vai ser igual a menos seno de
π sobre 2. Seno de π sobre 2, isso aqui vai ser 1. 1 tem um sinal negativo, vai ficar menos 1. Então, troca o sinal. Aí vai vir de seno de menos π sobre 2 até seno de 0. Então, ela vai sair aqui de menos 1 até 0. Então, tenho traçado aí minha curva do seno. Então, em azul é minha curva do seno. Vou botar aqui azul, seno de x. Tá? Vamos traçar nosso cosseno em vermelho. O cosseno já vou começar pelo lado negativo. Por quê? O cosseno é uma função par. Tanto faz se o ângulo for positivo ou negativo, o valor do cosseno vai ser o mesmo. Tá? Então vamos lá, começando daqui, de menos π. Cosseno de menos π. Cosseno de menos π é menos 1. Tá? Então vai vir de menos 1 até 0, né? Porque cosseno de menos π sobre 2 é 0. Então vai vir daqui até aqui, que é 0. Então vai pegar aqui, que é 0. Tá certo? Bom, cosseno de menos π sobre 2 até cosseno de 0, que vai ser igual a 1. Então vai sair daqui cosseno de menos π sobre 2, que é 0, até 1. Agora vou rodar no sentido que? Positivo, anti-horário. Cheguei a 0 aqui, pelo negativo. Então vai lá, de 0 até π sobre 2 vai ser o quê? 0, né? Cosseno de π sobre 2 é 0. De cosseno de π sobre 2 a π, cosseno de π é menos 1. Então, meu cosseno vai vir passar aqui. Menos 1. Vamos lá. De π, cosseno de π, ele vai até cosseno de 3π sobre 2. Cosseno de 3π sobre 2 vai ser 0. Então, vai vir aqui de menos 1 até 0 aqui. 0. Bom, de 3π sobre 2 até 2π, cosseno de 2π é igual a 1. Né? Então vai vir aqui. Vamos dar a segunda volta. De 2π a 5π sobre 2, cosseno de 5π sobre 2 é 0. Então daqui de 1 ele vai a 0. De 5π sobre 2 a 3π, cosseno de 3π é 0. Perdão, cosseno de 3π é menos 1, desculpa. Certo? Então, de 5π sobre 2, que o cosseno é 0, vai até cosseno de 3π, que é menos 1. Então, vai vir aqui de 5π sobre 2 até 3π, que é menos 1. De cosseno de 3π a cosseno de 7π sobre 2, cosseno de 7π sobre 2 é 0. Então, vai subir daqui até 0. De 7π sobre 2 a cosseno de 4π, cosseno de 4π é 1. Então, vem aqui. Tem a minha curva aí do seno e do cosseno. Tá? Então está aqui traçado o gráfico em azul do seno, do cosseno em vermelho. Então vou botar aqui cosseno de x. Vamos à nossa tangente. Então vamos já começar com uma coisa aqui. Para eu traçar esse lado aqui da tangente,
eu vou ter que modificar esses limites aqui, porque minha tangente ela é uma função ímpar. Vai mudar o sinal quando eu usar os ângulos negativos, igual o seno. O seno, né, nós vimos aqui o gráfico do seno, que é uma função ímpar, eu tive que mudar o sinal, né, dos valores dos senos. Então, nesse lado aqui, eu vou rodar na minha circunferência no sentido horário, no lado negativo. Então, terei que mudar o sinal, porque, como eu já disse, a tangente é uma função ímpar. Então, agora aqui, esse lado da minha tangente, da reta tangente, vai ser negativo. Este lado aqui vai ser positivo. Este lado aqui que é negativo vai ficar positivo. E este lado aqui que é positivo vai ficar negativo. Quando eu rodar a minha tangente, né, o ângulo da minha tangente, melhor dizendo, no sentido horário, ele se torna, muda o sinal. Porque, repetindo, a tangente é uma função ímpar. Então vamos começar agora aqui, que já demos uma explicação aqui em cima de como funciona. Vamos fazer a mesma coisa agora aqui da tangente. Vamos lá. Vamos olhar aqui. Minha tangente vai começar de menos 2π. Deixa eu apagar aqui para não ficar bagunçado aqui. Vamos olhar o seguinte. Esse lado agora do meu quadrante, ele é o quê? Positivo. Então, quando ela vier daqui de menos 2π, a tangente de menos 2π é zero. Tá? Quando ela vier aqui de zero até as proximidades de 7π sobre 2, ou seja, esses meus pontos aqui, né, vão encontrar a reta tangente quando se aproximar aqui de 7π sobre 2 no infinito. Então, ela vai vir aqui de zero até esse lado aqui agora passa a ser infinito, a mais infinito. Tá certo? Então, minha tangente vai vir aqui de zero até mais infinito, ou seja, esse aqui é o ponto da minha reta tangente. Tu vê que eu não colei a curva da tangente com esse ponto, porque esses dois traços aqui só vão se juntar no infinito. Então, veio de zero até mais infinito. Quando passar para cá e se aproximar de π, esse lado é negativo. Então, ela vai vir de menos infinito, menos, né? Que agora é o sinal vermelho, tá? Lembrando aqui. Então, vou apagar aqui para ninguém se confundir. Por enquanto, vai ser somente os sinais vermelhos. Depois eu boto o sinal positivo quando for rodar no sentido positivo do ângulo. Então, vai vir daqui, ó, de menos infinito até zero, porque tangente de π é zero. Então, agora vai vir aqui, ó, de menos infinito, de 3π sobre 2, lá no menos infinito, até zero em menos π, né? Aliás, esqueci de falar que é tangente de menos 3π sobre 2, né? Quando tender da tangente de menos 2π, que é zero, até a tangente de menos 3π sobre 2 vai vir de zero a infinito, tá? E aqui, ó, vai vir de menos menos 2π, né? Que vai ser zero, a tangente vai ser zero, vai tender a infinito, né? A mais infinito nas proximidades da tangente de menos 3π sobre 2. Agora aqui, das proximidades da tangente de menos 3π sobre 2 até a tangente de π, ela vai tender de menos infinito a zero. Por que eu falo das proximidades? Porque eu não sei onde ela vai se tocar no infinito ou no menos infinito. Tá? Então, nunca falo no ponto. Eu vou falar nas proximidades do ponto. Tá? E porque eu não sei onde eles se tocam. Vocês vão aprender isso em cálculo, né? Quando aprender teoria de limites. Você não fala no ponto, vocês falam na proximidade do ponto. Isso vocês vão ver quem for fazer a área de ciências exatas de estudar cálculo diferencial integral. Tá bom? Então, variei minha tangente das proximidades de menos 3π sobre 2 até a tangente de menos π.
tá? De menos 3π sobre 2, que vem de menos infinito até zero. Agora eu vou variar da tangente de menos π até as proximidades da tangente de menos π sobre 2. Então, aqui em tangente de π é zero, aqui vai tender o quê? Esse lado agora da minha tangente é positivo, vai tender a mais infinito. Então, esse lado aqui vai vir de zero até mais infinito. Então, agora aqui vai vir de zero a mais infinito. Tá certo? Deixa eu melhorar essa curva que ficou feia. Bom, deu uma melhoradinha, né? Tu vê que eu não estou focando as curvas, tá? Bom, agora vai vir de onde? Aqui, quando passar de menos π sobre 2, esse lado já é negativo. Então, aqui vai vir de onde? Do menos infinito até zero, né? Vai vir da tangente de menos, das proximidades de menos π sobre 2, está lá no infinito, até a tangente de zero. Tangente de zero é zero. Então, vai vir de menos π sobre 2, né, das proximidades de π sobre 2, que é menos infinito, até zero. Então, tem aqui esse lado aqui da minha circunferência que girou no sentido horário, que é negativo. Bom, daqui para cá, minha circunferência trigonométrica agora vai girar no sentido anti-horário, que é positivo. Então, vamos voltar aqui. Aqui é positivo, aqui vai ser negativo, aqui vai ser positivo, e aqui vai ser, perdão, aqui vai ser negativo, né? E aqui vai ser positivo. Tá certo? Positivo. Inverti os sinais. Como eu já disse, inverto por quê? Porque minha tangente ela é uma função ímpar. Tá? Então agora aqui também vai ser tudo invertido. Vamos começar de zero. Tangente de zero, que é zero, vai até as proximidades de π sobre 2. Vou tirar os sinais negativos. Agora, meus radianos não são mais negativos. Então, vai de zero até as proximidades da tangente de π sobre 2. Aí vai inverter. Vai vir de zero, tangente de zero, que é zero, até a tangente, né, das proximidades de π sobre 2, que vai tender agora aqui a mais infinito. Então, vai vir de zero até as proximidades de π sobre 2, que vai tender a mais infinito. Tá certo? Bom, de π sobre 2, né? E esse lado aqui já passa a ser negativo, né? Então vai vir de menos agora infinito, né? Até zero. Então agora vai vir de menos infinito até zero, né? Que passou para cá, já passa a ser o lado negativo da tangente. Então ela vai vir daqui, né, das proximidades de π sobre 2 até a tangente de π. Tangente de π é zero e aqui está tendendo o quê? Agora aqui está vindo do menos infinito, que esse lado já é negativo da minha tangente. De menos infinito até zero. Então fiz aqui. De menos infinito até zero. De π sobre 2, que está lá no menos infinito, né? Depois que cruza a linha do π sobre 2, está no menos infinito, vai até zero. Bom, agora aqui de zero vai tender as proximidades, né, de 3π sobre 2. Tangente aqui de π é zero, tangente das proximidades de 3π sobre 2 vai tender o quê? A mais infinito. Agora vai vir de zero até mais infinito. Então, nas proximidades de π sobre 2. Então, nas proximidades de π sobre 2,
vai tender a mais infinito. Então, vai de zero, né? Daqui vai de zero até mais infinito. Porque tangente de π é zero, tangente nas proximidades de 3π sobre 2 tende a infinito. Bom, e agora? Passou para cá, passa a ser negativo. Então, vai vir de menos infinito. Então, vamos inverter aqui. Vai vir de menos infinito até zero. Vai vir aqui de menos infinito, passou essa linha aqui, esse lado da tangente negativo, vai vir de menos infinito até tangente de 2π, que é zero. Então, vai vir aqui de menos infinito até a tangente de 2π, que é zero. Tá certo? Vamos dar a segunda volta. A segunda volta a gente já sabe que vai ser o quê? Vai ser de 2π até as proximidades de 5π sobre 2. Então, vai de zero a tender a mais infinito. Esse lado da tangente é positivo. Então, vai vir de zero até mais infinito. Esse lado aqui cruzou, passa a ser negativo. Então, vai vir de menos infinito até zero, pois a tangente aqui de π é zero. Então, vai vir das proximidades da tangente 5π sobre 2, que está vindo no lado menos infinito, até a tangente de π, que é zero. Então, vai vir do menos infinito aqui, nas proximidades de 5π sobre 2, até a tangente de 3π, que é zero. Bom, de 3π, da tangente de 3π até a tangente das proximidades de 3π sobre 2, aqui a tangente de 3π é zero e aqui vai ser o quê? Mais infinito. Então, vai de zero até mais infinito. Então, 3π, que é zero, vai até mais infinito nas proximidades de 7π, perdão, nas proximidades de 7π sobre 2. Estamos na segunda volta, né? Passou 2π, passou para a segunda volta. Bem, e agora? Passou para cá negativo, então vai vir de menos infinito a zero, né? E aqui passou para cá, passou a barreira do 7π sobre 2, veio para a barreira da tangente negativa. Então vai vir aqui de menos infinito até a tangente de 4π, que é zero. Então vai ser de menos 7π sobre 2, cruzou a linha aqui dos 7π sobre 2, passa a ser negativo, né? Então vai vir de menos infinito até 4π, que é zero. Bom, então esboçamos aí os gráficos, né, melhor dizendo, da função seno, da função cosseno e da função tangente. Então, pontos importantes para se lembrar dessa aula aqui. Função cosseno é uma função par, função seno é uma função ímpar e função tangente é uma função ímpar também. Tá certo? Então, rodei minha circunferência trigonométrica. No sentido anti-horário, os ângulos são positivos. No sentido horário, os ângulos são negativos. Tá certo? Então, está aí para vocês os gráficos das funções. O mais trabalhoso é a função seno, que requer, a função, na minha opinião, né, é a função tangente. Ele requer um pouco mais de cuidado, tá certo? Então, gente, quem salvou o anterior, deleta ele e salva esse aqui. Esse aqui tem mais detalhes, eu acredito que está bem melhor explicado. E não acredito que vai gerar tanta dúvida se vocês estudarem aí direitinho, tá certo? Então, a próxima aula que vai ser a parte 5. Curtam, compartilhem, tá? E comentem. Mais uma vez eu peço para você curtir, compartilhar e comentar e também se inscrever no meu canal do YouTube. Lá a visualização do vídeo vai ficar muito melhor que a do TikTok, tá? A tela amplia, né? Do TikTok tu vê aquele quadrado pequenininho, às vezes a gente é obrigado a escrever um pouco menor, talvez fica difícil de vocês enxergarem, tá? Então curta, compartilhe, comentem, façam isso aí que ajuda a crescer o canal, faz o
o algoritmo, tá? Faz o algoritmo a distribuir mais, tá? As minhas aulas para mais pessoas, tá? Tá certo? E também se inscreva no meu canal do YouTube. Vai aí na minha bios, abaixo da minha foto tem um íconezinho, parece um elozinho de corrente, escrito do lado instagram.com/Paulo Roberto. Você clica nesse íconezinho, vai abrir dois acessos, meu canal do Instagram e meu canal do YouTube. Vai lá no meu canal do YouTube, né? E se inscrevam lá, me ajuda meu canal a crescer. Estou precisando que aquele canal cresça, tá bom? Então, muito obrigado e até a parte 5.